No programa de hoje você vai descobrir 3 segredos da saúde do seu filho. Então você, mamãe que está vendo esse programa, presta atenção, não dê mamadeira para o seu filho quando ele estiver deitado na cama, porque pode dar otite. Quando o sexo vira doença. Se for uma doença, eu acho que para mim é uma doença ótima. A emocionante história de Marcelo Yuca, um dos nossos heróis. Passei 34 anos em pé. Eu estou em processo de superação. Agora, no E aí, doutor? Dr. Antônio Spreisser, um clínico geral e médico de família, apresenta agora E aí, doutor? Olá! E aí, doutor, está começando. Hoje você vai ver que mudanças pequenas podem fazer uma grande diferença na sua vida. O programa está imperdível. Chegou a hora de fazer o que eu mais sei, responder as perguntas das pessoas. Quem vai ser o primeiro hoje aqui? Pode levantar, não fique com medo. Como vai? Tudo bem? Oi, boa tarde. Qual é o seu nome? Juliana. Juliana. Então, eu sou muito viciada em goma de mascar. Eu estou sempre com uma na boca e eu gostaria de saber se isso é ruim pra mim. Obrigado. É sim. A goma de mascar, principalmente quando você não almoçou, não jantou, você fica mascando a goma, vai criando muito ácido no teu estômago e te dá muita gastrite. Fora isso, você tem um consumo dos dentes também. Então, imagina só, você tem uns dentes bonitos que você tem para mastigar durante a alimentação. E você usa essas gomas, acaba tendo um desgaste ósseo também. Então, evite de fazer isso, tá bom? De vez em quando não tem problema, ok? Obrigado. Quem tem mais perguntas? Boa tarde. Qual o seu nome? Cleusa. Dona Cleusa, pois não. Boa tarde. Doutor, por que quando as pessoas dão derrame, sempre pede a fala? Olha, às vezes você tem derrame, que é o chamado acidente vascular cerebral, e você tem uma pequena sequela. Às vezes só um lado do corpo não mexe. Às vezes a pessoa pode afetar o centro da fala. Mas não são todos que têm acidente vascular que ficam sem falar. Depende muito da região do cérebro onde esse acidente, onde essa isquemia, onde o sangue não chega. Dependendo da região é que vai afetar a sua fala. Tá bom? Obrigado. Bem, a nossa equipe encontrou nas ruas algumas pessoas querendo tirar as dúvidas comigo. Vamos ver qual é a pergunta. Gostaria de saber se a TPM realmente existe ou se eu estou enganada. Olha, a sua pergunta é muito interessante. A TPM, ou tensão pré-menstrual, existe e acontece porque as mulheres sofrem alterações hormonais todo mês. Os sintomas geralmente são irritabilidade, choro fácil, dores de cabeça e alterações no hábito intestinal. Bem, quem tem mais perguntas da plateia? Boa tarde. Doutor. Boa tarde. Meu nome é Vera. Toda vez que faço xixi, quando termino, ainda sinto vontade de ir ao banheiro. O que está acontecendo? Muitas vezes as mulheres têm muito isso, que vai ao banheiro, faz xixi, levanta, mas ainda tem aquela vontadezinha, parece que tem alguma outra coisa. A dica que eu dou para a senhora, quando a senhora estiver fazendo xixi, inclina mais seu corpo um pouco para frente, para ver se seu peso consegue contrair mais a bexiga. E a segunda dica é ver se a senhora pode estar com uma cistite ou uma infecção na urina. Então, para isso, tem que procurar o seu médico, fazer um exame de urina tipo 1, para ver se a senhora tem alguma infecção. Ok? Obrigado. Tem muita gente mandando dúvidas por e-mail. Vamos ver qual é a pergunta da Jaqueline Aparecida Bodo da Silva, de Juiz de Fora, Minas Gerais. A pergunta da Jaqueline é: olá, doutor Antônio, eu tenho um filho de 3 anos e ele vive com estomatite. O médico que procurei passou um remédio para o estômago e um spray para espirrar na hora das refeições. Gostaria de saber quais os reais motivos da estomatite e quais as melhores formas de preveni-la. Bem, Jaqueline, a estomatite é uma inflamação da mucosa da boca que possui inúmeras causas. Entre as causas, destacam-se infecção por vírus, bactérias ou fungos, problemas dentários ou o próprio início da dentição, refluxo de ácido do estômago e deficiências de vitaminas, como, por exemplo, a vitamina C, do complexo B e ferro.
A prevenção vai depender da causa e é fundamental levá-lo para uma consulta ao dentista. Continue mandando as suas dúvidas por e-mail r7.com/doutor. Participe também do nosso clube de conteúdo para receber dicas de saúde e qualidade de vida. Envie a letra D para 77030. Pais, atenção! Hoje eu vou desvendar 3 segredos sobre a saúde do seu filho. Vamos falar das amígdalas, do ouvido e do nariz. Vamos entender o que causa e como tratar o nariz que não para de escorrer. Quem vai me ajudar a falar de saúde infantil é um assistente muito especial, o ator João Pedro Carvalho. Olá, João. Quantos anos você tem hoje? 11 anos. 11 anos, rapaz. Aquela pergunta que todo mundo quer saber. O que você vai ser quando crescer? Ator. Ator? Você já é, né? Sou. Parabéns por tudo que você já fez, viu? Obrigado. Bom, João Pedro, eu quero saber o seguinte de você. Quantas vezes por ano você tem dor de garganta? Agora eu não tenho muita dor de garganta porque eu operei as amígdalas. Quando você era pequeno, assim, quantas vezes você tinha dor de ouvido? Você ia nadar na piscina? Eu ia, às vezes eu saía e ficava com um pouco de água, aí doía de água, né? Agora outra coisa, a gente já falou da garganta, do teu ouvido e do nariz. Às vezes o teu nariz fica escorrendo muito? Sim, eu tô até gripada. Você também tá? Toca aqui, eu também tô. Nós dois, viu? Agora eu queria conversar com você e eu queria te apresentar uma colega minha, só que ela não é clínica, ela é otorrinolaringologista. Isso, Você sabe o que é esse nome? Otorrinolaringologista? É o nome ou um palavrão? É o nome. Então, sabe o que é? É um médico especializado em tratar de garganta, nariz e ouvido. Então a gente vai chamar a doutora Francine Pádua. Seja bem-vinda, Francine, como vai? Boa? Obrigado pela sua participação. Olha aqui, eu vou te apresentar o João Pedro. E acho que o João Pedro já vai sentar aqui pra gente, né, João? Senta ali um pouquinho nessa cadeira. Conta pra gente, nessa época do ano, inverno, todo mundo passando mal, como é que esse problema de dor de ouvido, hein? A otite é frequente mesmo? É muito frequente. É. Essa época do ano aumenta a gripe, aumenta resfriado e, consequentemente, aumentam também as complicações da gripe e do resfriado. E entre elas a gente tem a otite. A otite, né? Então, otite média, muito frequente, vem criança o tempo inteiro com dor de ouvido. E aí complica, né? Exatamente. Mas você sabe que nesse nosso laboratório, antes da gente mexer em qualquer coisa, eu vou convidar vocês dois a colocar um jaleco comigo. Eu vou trazer o jaleco de vocês aqui, tá bom? Então vamos colocar na doutora Francine. Obrigado. Nossa, você vai ficar chique com esse avental, viu? Olha, meu amigo. E agora eu vou colocar o meu avental que está aqui. Eu queria saber o seguinte, Francine. Quando chega... Pode sentar, João Pedro. Obrigado. Quando chega alguém no teu consultório, a gente já ouviu falar que existe um aparelhinho que a gente coloca no ouvido para ver lá dentro. Como é que é esse aparelhinho, Francine? Então, esse aparelho, ele chama otoscópio. Otoscópio? Mostra pra gente o que é um otoscópio. Então, o otoscópio é esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui? Exato. João Pedro, você já viu isso aqui? Já. Você tem medo? Não. Não? Então, ótimo que você não tem medo. Sabe por quê? Porque a doutora Francine vai mostrar pra gente como que faz quando a criança chega, o que você geralmente faz. Enquanto isso, eu vou falando aqui para todo mundo ver. Perfeito. Vamos ver? Então geralmente a gente, delicadamente, então, o que ela está fazendo é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora, olha. Então ela está entrando com esse aparelho e vendo lá como que está essa membrana chamada tímpano. Por quê? Porque normalmente nos processos infecciosos, né, doutora? Pode ocorrer uma inflamação do tímpano, não é isso? Exatamente. E essa inflamação do tímpano dá dor? Dá dor. Então, além de dor, o paciente também pode cursar com febre. Febre? E pode cursar também com diminuição da audição. João Pedro, conta pra mim uma coisa. Quando você teve dor de ouvido, você já chegou aí na piscina a nadar? Já. Quando você sai da piscina, o que acontece? Você tira a água do ouvido? Sim, eu faço assim, ó, de lado e sai. E sai, né? Sai. Agora, doutora, como que a gente deve fazer quando, por exemplo, chega uma criança da idade do João Pedro no consultório com dor porque foi nadar na piscina? Então, a umidade, ela pode também gerar uma infecção, né, na orelha externa
e gerando dor nesse paciente. E como que você faz o diagnóstico? Só com otoscópio, né? O diagnóstico é com otoscópio. Existem algumas outras dicas, então, quando nós manipulamos, por exemplo, o conduto... Quando mexe assim na... Exato. Assim no conduto no dele, pavilhão, no pavilhão, já sente dor, né? Ele sente dor. Tá. E nesse... Você tá sentindo dor, João Pedro? Não, né? Ainda bem, pô. E nesse tipo de otite, Antônio, geralmente não tem febre. Não tem febre. Então essa não tem febre, mas tem uma dor muito importante e geralmente relacionada com o esporte aquático. Eu queria que você mostrasse também essa sondinha que você trouxe. Muitas vezes você vai no consultório do otorrino e ele vai examinar seu ouvido, seu nariz e a sua garganta, né? Essa luzinha na ponta que vocês estão vendo, ó, essa luz é ligada nessa luneta que está onde a doutora está mexendo e isso aqui amplia. Você quer ver uma coisa? Vamos ver só na beirinha do nariz, quer ver? Olha lá, olha lá. Olha lá o nariz, a pontinha, ela vai entrar lá dentro. Olha lá, e aí já dá para ver a entrada do nariz com a mucosa nasal, para ver se tem alguma inflamação ou não. Doutora Francine, como é o nome desse exame? Esse aqui chama nasofibroscópio. Dói ou não? Não. Não, né? Tranquilo, João Pedro? Tranquilo. Tranquilo, né? Eu queria mostrar aqui para vocês agora. Vem aqui, vocês ficam aqui do meu lado, ó. Ô, João Pedro, você tá vendo esse ouvido aqui? Tô. Você tá vendo que tem um canal que liga, olha só, o ouvido até o nariz, ó. Esse canal é a trompa de Eustáquio, né? Na verdade, a orelha ela é dividida em 3 porções. Até aqui é a orelha externa, essa região é a membrana do tímpano, entre o espaço que fica atrás da membrana do tímpano, que é a orelha média, que se comunica com a tuba auditiva. A gente pode falar que é ouvido médio, né? Perfeito, ouvido médio. E aqui atrás é ouvido interno. Ouvido interno. Agora, eu queria saber o seguinte, em crianças como ele, esse canal, ele fica mais estreitado, né? Isso, então assim, ó, a tuba auditiva, né, que é a trompa de Eustáquio, ela está representada por essa região aqui. Entendi. Então, o que acontece é que, na criança, a posição dela é mais horizontalizada. Mais horizontal. Exato. Então, quando, por exemplo, a criança toma uma mamadeira deitada, fica muito mais fácil desse líquido retornar, por exemplo, em direção ao ouvido, dando uma otite. Que é perigoso, então, amamentar dando com a criança deitada. Perfeito. Então você, mamãe, que está vendo esse programa, presta atenção, não dê mamadeira para o seu filho quando ele estiver deitado na cama, porque pode dar otite. Exato. Não é isso? Exatamente. Eu queria aproveitar a doutora Francine para falar da prevenção da otite. É verdade que colocar, por exemplo, álcool de cereais e antes do álcool de cereais, óleo de amêndoa no ouvidinho do João Paulo, ele vai numa piscina. Se a gente colocar umas 2, 3 gotinhas de óleo de amêndoa para esse óleo impermeabilizar, é melhor? É melhor. Então, dentro da prevenção da otite externa, não da otite média, né? O óleo, ele é interessante porque ele vai lubrificar mesmo todo o conduto auditivo externo, né? Que é essa região, impedindo que a água machuque a pele desse conduto e, portanto, facilite alguma infecção. Então, vale a pena. E quando entra água, pode pôr um pouquinho de álcool para tirar ou não? O álcool, ele realmente pode secar essa água em excesso. Então, de certa forma, ele também seria um preventivo para a otite externa. No entanto, um cuidado que a gente tem que ter é que esse álcool em excesso, ele também pode gerar uma irritação no conduto dessa criança e, portanto, levar a um outro tipo de otite. Então, é sempre com parcimônia. Eu vou esquematizar para todos vocês de casa agora o que é uma amígdala. Normalmente as amígdalas, né, doutora Francine, têm um tamanho igual. Mas quando você tem uma inflamação de garganta, olha o que pode acontecer, ó, gente. Olha o que acontece. A amígdala pode ficar uma normal, mas a outra aumentada de tamanho. E às vezes as duas aumentam de tamanho. É a parte da resistência, né, doutora? Exatamente. É a parte da defesa do corpo. Então essa amígdala cresce, aumenta, dá dor. E eu queria que o João Pedro agora, João, tira essa caneta daí, me ajuda aqui. Pinta aqui uma bola aqui, faz uma bola de pus em cada lado aí, vamos ver. Aqui, João. Aí. Força. Aí, eu seguro a amígdala aqui. Aqui? E você faz uma bola de pus aí. Isso. Aí quando essa criança vai ao otorrino, a doutora Francine vai examinar essa garganta e vai ver que tem amígdala com pus. Doutora, amidalite pode ser bacteriana, é viral? Como é que é essa história, hein? Então, assim, na maior parte das vezes, a amidalite, ela é viral. Viral.
E daí... Quer dizer, você tem uma gripe, fica com amidalite. Perfeito. Então, um dos primeiros sintomas da gripe é exatamente a faringite, né, que arranha. E não adianta dar antibiótico, né? De jeito nenhum. Agora, e quando é que fica a bactéria aqui? Quando é que é a bactéria? Então, quando nós vemos realmente pus nessa amígdala, o paciente com uma febre que não melhora, em 48 horas ela vem aumentando, gânglios no pescoço, né? A criança está mais abatida. Antibiótico. Antibiótico, é a hora. Agora, aquela pergunta que todo mundo em casa quer fazer, mas eu tenho coragem de fazer porque você é boa nisso. Quando que se recomenda tirar a amígdala? Então, criança que tem realmente amidalite de repetição, ou seja... Quantas vezes? Mais de 4, 5 episódios no ano ou mais de 3 em 2 anos consecutivos, Tem que então tirar. 3 por ano, é uma das indicações. Bom, a gente já falou de ouvido, já falou de garganta, agora nós vamos falar do nariz do João Pedro. Olha aqui. Aqui, o seu nariz escorre, né? Escorre. Bom, quem está gripado tem essa rinite que fica escorrendo. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, e o João Pedro vai me ajudar, e a doutora Francine vai comentar. Olha só, normalmente a mucosa do nariz faz um líquido, e esse líquido, ó, todo dia você engole esse líquido e você nem sente que está fazendo esse líquido que vai lá para trás normalmente. Agora, quando você tem um processo gripal, um resfriado ou uma rinite alérgica, olha o que vai acontecer. Vai continuar saindo, vai a água por trás. Ih, rapaz, João Pedro, olha o que está acontecendo aqui. Me ajuda aqui, meu amigo. João. Você segura aí e eu aqui. Olha, a produção é tão grande de muco que agora sai pelo nariz e você continua ainda engolindo por trás. Isso é que causa a rinite da gripe, do vírus e da bactéria. É isso, doutora Francine? Exatamente. Essa quantidade excessiva de produção. Então, Obrigado. o processo inflamatório, né? Então, o organismo, ele tenta se proteger e acaba gerando uma inflamação enorme no nosso nariz. Você sabia que era desse assim? catarro. Agora você entendeu por que escorre teu nariz, meu amigo? Entendi. E, doutora Francine, qual é o tratamento? Existe uma coisa assim que possa melhorar essa pingação de nariz, hein? Existe. O que é? Então, a gente tem que lembrar que essa pingação, ela pode ser por conta mesmo de uma gripe, de um resfriado, mas também pode ser por conta da rinite. Né? E essa época do ano aumenta bastante a incidência da rinite. Então, lembrar assim, detalhes que fazem diferença. Tirar do quarto, por exemplo, da criança, tudo que acumule pó. Então, a gente troca o cobertor pelo edredom, tira o carpete, tira o tapete, tira a cortina de pano. Outro ponto é a gente evitar também... que tenha uma gripe, né? Que venha a ter um resfriado. Prevenção. Então, prevenção é a alma do negócio, exatamente. Quando que se usa inalação? O que está acontecendo aqui em São Paulo, pelo menos, é que o tempo está muito seco e muito frio. E isso é um desencadeante também para os problemas respiratórios, não só do nariz, como também do pulmão. Então, deixar o ar úmido do ambiente que a criança se encontra... É muito bom. É interessante. E a inalação... Mesmo com soro fisiológico, sem nenhuma outra medicação, ela é importante também porque ela vai umidificar a mucosa do nariz, também evitando que tenha esse ressecamento e levando a algum outro problema de saúde. Você já fez inalação alguma vez? Já. Que tal, melhorou? Melhorou. Ainda bem, né, João? Olha, vou te esperar aqui outras vezes, viu? Parabéns, sucesso na tua carreira. Doutora, muito prazer pela sua participação. Obrigado, viu? Obrigado. Se tem uma tecla que eu insisto em bater nesse programa, é que qualquer tipo de excesso faz mal à saúde. Hoje eu vou falar da compulsão por sexo. Você vai entender por que esse vício pode destruir relacionamentos e causar prejuízos para a vida. Vamos conhecer a história do Luiz Roberto Gonçalves, um homem que é viciado em sexo. Vamos ver. Eu descobri que eu era compulsivo sexual com 14 anos. Porque eu era diferente dos meus amigos, dos meus colegas, né? Eu tinha vontade diferente deles. Então, enquanto eles pensavam em alguma coisa, eu já estava pensando lá na frente. Eu sempre gostei muito mais do que os meus amigos. E eu sempre fui louco por ver revistas, curiosidade de comprar fitas, etc, etc. Quando entre os 18 e 30 anos, foi uma época que eu transei muito. Eu tinha uma namoradinha e depois saía da casa dela, ia para outra casa de outra namoradinha. A cabeça da gente era assim, né? Naquela época a gente era moleque. E chegava a transar 3 a 4 vezes num dia. Olha, eu acho que eu já transei por volta de umas 700 mulheres na minha vida até hoje. Obrigado por ter vindo, Luiz. Vamos lá, tudo bem? Prazer, hein?
Bom, eu queria saber o seguinte, o quanto que essa compulsão amorosa já atrapalhou a sua vida? Eu acho que o que atrapalhou realmente é que as mulheres que eu namorei, algumas que eu namorei, as mulheres geralmente elas querem curtir a vida, ir para um shopping, passear. E muitas vezes eu não queria ir para shopping, eu queria ir para um motel, eu queria passear na cama, entendeu? Entendi. E elas não entendiam isso. E você chegava a amar a mulher ou não? Olha, o homem, ele é diferente um pouco da mulher nesse lance de sexo, né? Eu acredito. Porque a mulher, ela transa muito por amor. O homem já é uma máquina. Então eu tive muitas mulheres, acredito que a maioria das mulheres eu transei por transar. Entendi. Agora, com amor é muito mais gostoso, sem dúvida alguma. Agora eu queria saber o seguinte, Roberto, você encara isso ou encarava isso como uma doença ou não? Olha, se for uma doença, eu acho que para mim é uma doença ótima. Eu tô adorando. Agora, mas eu acho que não é a doença, eu acho que é uma necessidade fisiológica minha, como outras pessoas têm compulsões e outras coisas, eu tenho acesso. Agora você, por exemplo, você me falou que está casado. Sim. Está casado. Você mora aqui em São Paulo? Moro em São Paulo. Agora, e se eu chegar para você, se eu for... Eu não sei no que você faz, mas eu suponho, eu chego para você e falo, Luiz, você tem que trabalhar fora um mês, sem a sua mulher. Como que vai ser isso? Eu vou ter que levar uns filmes, né? Você tem filme? Tenho. Bem, o sexo é muito importante para o Luiz. Mas será que ele é tão importante assim para o resto dos brasileiros? A nossa equipe foi às ruas para saber. Vamos ver. Sexo pra mim é tudo, é vida. Vai duas vezes por semana, também você tem que ver o lado da sua parceira, né? Não é só ver seu lado, né? Acho que a importância é 100%. Não é importante, ele é um complemento. É importante, não, se não estiver triste, tem que ter, é essencial. Aumenta a autoestima, né? Acho que o sexo, para ser